Continuando a conversa, falta a gente falar de duas fases, que é a fase das operações concretas e também a fase das operações formais. Na fase das operações concretas, as crianças, elas são as crianças de 6 a 11 anos de idade, são aquelas crianças que estão em fase escolar. São crianças que já conseguem estabelecer um raciocínio lógico, mas que ainda precisam do auxílio de algum material, algum recurso concreto. Nesse caso, o material dourado, o alfabeto móvel, a contagem de palitinhos. Lembra daquela estratégia que era usada antigamente nas escolas? Que a gente contava os palitinhos para fazer as continhas. Então, na hora de fazer as adições, as subtrações. E também a contagem nos dedos, né? Então, se a criança ela está nessa fase, logo no início dessa fase, ela vai sim contar nos dedos, ela vai sim precisar contar os palitinhos, ela vai sim precisar de material concreto, né? O alfabeto móvel, o ábaco, outras estratégias para poder ela chegar na resolução dos problemas. É importante deixar a criança seguir essa etapa dela. Então, assim, os pais, os professores que não querem que a criança continue os dedos, isso é errado, isso não é recomendado. Por quê? Porque lá na frente, se ela não tiver esse suporte, se ela não... Isso faz parte do desenvolvimento dela, e se ela não fizer uso dessas ferramentas, ela vai ter algum conhecimento que ela pode encontrar dificuldades mais à frente. Então, assim, deixa a criança contar nos dedos, deixa ela fazer bolinhas para ela chegar num cálculo, deixa ela usar qualquer ferramenta que vá auxiliar o conhecimento dela. Elas gostam também nessa fase de jogos de tabuleiro, esses jogos de desafios, de raciocínio lógico, tudo que estimule essa parte, porque eles gostam mesmo de se sentir assim, eu sei de tudo, eu sei contar qualquer coisa, eu sei responder qualquer coisa. Então eles estão naquela fase de descoberta e de que achar que eles são capazes de tudo. Então estimule essa fase, né? E deixa eles contar nos dedos, deixa eles contar em bolinhas, ensina essa criança a encontrar uma estratégia para resolver os problemas matemáticos e também de outros conteúdos que sejam pertinentes. A última fase diz respeito à fase das operações formais. Agora a gente está falando de adolescentes a partir de 11 anos de idade. É a partir desse momento das operações formais que a criança já deixa de ter essa necessidade de um recurso, de algo que seja concreto. Então, assim, ela tem um raciocínio lógico muito mais elaborado, ela consegue trabalhar com situações abstratas, né? Ela sai da fase do é assim para o deveria ser ou poderia ser. Então, é aquela fase que eles já conseguem atribuir valores e também planejar algumas coisas. Por exemplo, assim, essa situação era assim, mas poderia ser de outro jeito. E se fosse de outra forma, né? Então, assim, são os nossos adolescentes que já conseguem elaborar e trabalhar com questões abstratas. Por que é importante a gente falar desse desenvolvimento da criança? É porque são as etapas. Se você falha numa dessas etapas ou não estimula uma dessas etapas, a criança pode sentir uma dificuldade maior lá na frente. Muitas vezes ela não tem uma deficiência, ela não tem um transtorno de desenvolvimento, e sim uma falta de estímulo em uma dessas etapas. Daí a necessidade de compreender para acompanhar.